Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Venho então fazer aqui um pequeno update daquilo que é a minha opinião sobre os mercados. Portanto, desde outubro e novembro, principalmente desde o ataque por parte do Hamas a Israel, que uma grande parte da conversa à volta dos mercados que temos tido nas Zoom calls semanais que fazemos no jpfinanças.pt tem sido efetivamente as dinâmicas do oil and gas, numa altura em que os mídia e a opinião geral era de que o preço da energia ia disparar a pique. Nós identificámos que provavelmente ia ser exatamente o contrário. O que nós acabámos por ver foi o petróleo a cair significativamente, enquanto, por exemplo, o urânio subiu para all-time highs. Portanto, o foco até aqui tem sido efetivamente ou não ir atrás do trade ou acabar por ir short petróleo e long urânio, ou apenas short oil. O que é que eu espero que aconteça daqui para a frente? É que, lá está, é muito difícil para a OPEC forçar compliance de cortes de output. A economia da Arábia Saudita caiu significativamente, associada ao corte de output para tentar manter os preços do petróleo elevados. No entanto, não está a ser suficiente, principalmente com o abrandamento do Ocidente, do ponto de vista da procura de energia e do mundo no geral. Isto tudo por causa das dinâmicas do dólar forte, temos que nos lembrar disso, que na realidade uma grande parte daquilo que nós estamos a ver agora são spillovers de um dólar forte. E, portanto, o que acontece é que é muito difícil nós convencermos países como a Nigéria e Angola a cortar output numa altura em que já estão com grandes dificuldades económicas, com as moedas a caírem para mínimos, com as reservas a caírem para mínimos também, principalmente Angola. Portanto, não só as reservas caíram a pique, como os câmbios caíram substancialmente, o que é estranho. Significa que mesmo com uma desvalorização significativa da moeda, na ordem dos 70%, estes países tiveram de gastar reservas de dólares a proteger a moeda. Okay? O que dá a entender que realmente forçar compliance por parte de outros membros da OPEC nestes dois países africanos vai ser muito difícil. Okay? Portanto, isso pode levar a umas dinâmicas interessantes no preço da energia. Por isso é que nas calls falámos recentemente sobre o tal short front-end da curva de futuros e long o back-end da curva de futuros no WTI. É uma ideia de tentar estar exposto a oil markets neste momento, que se encontra em backwardation. Por outro lado, seria de esperar que, lá está, apesar de poder haver uma quebra técnica de curto prazo no WTI, associada a um grande imbalance entre procura e oferta, parece-me que isso será sempre short-lived e, portanto, se calhar é uma boa oportunidade de voltar a começar a entrar devagarinho em oil. Mas esta é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Do ponto de vista do long shorts, há pelo menos uma ou duas ideias que eu partilhei nas últimas calls. Uma delas até está a correr relativamente bem, a outra, na minha opinião, ainda tem potencial para desenrolar de forma positiva. Portanto, aquela que eu acho que ainda pode desenrolar de forma positiva é a Autodesk e a Adobe, sendo que na última call já falei aqui de várias outras concorrentes da Autodesk identificadas pela gestão, cotadas em bolsa, que também me parecem que têm séries estacionárias, portanto, que são co-integradas com a Autodesk. Para os subscritores do jpfinanças.pt, eu tenho uma folha de Excel de long shorts que vou disponibilizar. Aliás, tenho outra ferramenta que vai ser disponibilizada brevemente para facilitar a criação de baskets long short para investidores de retalho, portanto, de forma a ser relativamente mais simples a aplicação deste tipo de estratégias, do que se conhece como pair trading. A outra transação que eu acho que vale a pena dar uma vista de olhos, a Lyft e a Uber. Vamos falar destas duas ações na próxima Zoom Call e porque é que eu acho que pode haver aí uma oportunidade, pelo menos na relação entre elas as duas. E pronto, vimos, por exemplo, os mercados a virem por aí acima no último... Desde que batemos quase os 15 mil milhões de dólares de gama negativo, havia um grande intervalo entre o spot e o preço ao qual o gama se tornava positivo. Aliás, era um intervalo foi um dos intervalos maiores que vimos desde o início do ano em termos de posicionamento de gama. Aliás, o posicionamento no 440 de gama, que até houve aqui uma pessoa que me chamou a atenção, que a minha expectativa teria sido de um pinning antes do CPI, a não ser que existisse efetivamente um catalisador que puxasse o mercado para os 440, onde existia então uma grande quantidade de gama. O que é que aconteceu? O CPI acabou por puxar o mercado para os 440 e funcionou ali como uma explosão positiva, não é? Essa explosão positiva de gama, apesar de justificada parcialmente por aquilo que é uma notícia fundamental, não é?
que na prática percebe-se porque é que a reação é positiva, porque um CPI abaixo do esperado acaba por mostrar ou acaba por implicitamente levar a uma conclusão de que o Fed provavelmente não vai ser, ou que a política do Fed não será tão tight como tem sido até aqui. No entanto, o que eu quero dizer com isto é que a reação acabou por ser explosiva, em parte porque temos aquela que tínhamos muitos gamas dos 440. Portanto, a única leitura que eu posso fazer disto, sabendo que o movimento deveria ser positivo, foi ampliado pelos gamas. Okay? Portanto, o que nós sabemos é que o efeito gama ampliou mais o movimento do que aquilo que fundamentalmente deveria ter acontecido. Okay? E agora há várias formas de tentar capitalizar com isso, seja através de long shorts, de venda de vol a curto prazo e compra a longo prazo. Portanto, há aqui várias formas de tentar capitalizar com isso. Nós não sabemos exatamente quanto é que aquele gama ampliou o movimento, mas sabemos que ele teve uma contribuição positiva. Para quem tiver interesse em saber mais sobre long shorts, gamas ou geopolítica e mercados, dê uma vista de olhos no Finanças com o JP. Vou partilhar aqui os tópicos das últimas calls feitas no JP Finanças. Não se esqueçam que existe o nível 2 e o nível 1. Existem 2 nível 1 por mês, uma nível 2. E, portanto, vou deixar aqui os tópicos das últimas 6 calls, aquelas que têm uma estrelinha, tendencialmente são as mais importantes e com conceitos teóricos e de mercado mais relevantes e que devem ver. Sugestões são sempre bem-vindas, ideias de investimento também são sempre bem-vindas. Portanto, se gostaram deste conteúdo, considerem dar um like, subscrever, deixar um comentário, também era porreiro, até para ter uma noção daquilo que vocês acham sobre o conteúdo e o que é que podia ser melhorado ou não, seja nas calls, seja aqui no canal. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo.